Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Elinilson Viante, sou acadêmico da Unila no curso de licenciatura em Química. Estou gravando esse vídeo para falar do importante filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, para o curso de Introdução ao Pensamento Científico. Pois muito bem, Arthur Schopenhauer, nascido em 22 de fevereiro de 1788, na Alemanha, em Danzig, cidade de Danzig, acho que é a atual Polônia, se eu não me engano. Ele era filho de comerciantes e seu pai tentou introduzir ele nesse ramo de comércio, sabe? Porém, o Schopenhauer ele começou a entrar no ramo da faculdade só após a morte do pai dele, no caso. Então, ele não era o filósofo conhecido antes da morte do pai dele. Ele tinha tudo para ser um comerciante, entendeu? Mas não foi. Aí, vamos ver. Mas aí, para explicar a Schopenhauer, no caso, como eu tomei essa liberdade de fazer em vídeo, eu tô me encabulando um pouco na hora de falar, mas enfim. Mas para explicar Schopenhauer, eu achei importante a gente dar uma passadinha por Kant. A gente não viu isso em aula, porém, Immanuel Kant tem Immanuel Kant tem uma visão mais clara e mais objetiva de representação, que é o que o Schopenhauer fala sobre representação. Eu vou ler um trecho do livro O Mundo como Vontade de Representação, que acho muito importante, está ali no Anticelle, o Helle Anticelle, que é: o mundo é uma representação minha. Eis uma verdade válida para todo ser vivo e pensante. Ainda que só o homem possa alcançá-la, por consciência abstrata e reflexa. Quando o homem adquire essa consciência, o espírito filosófico entrou nele. Então, sabe-se com clara certeza que não conhece o sol nem a terra, mas somente que tem um olho que vê o sol e uma mão que sente o contato da terra. Sabe que o mundo circunstante só existe como representação, isto é, sempre e somente em relação com outro ser, com o ser que o percebe, com ele mesmo. Aí a gente entra num ponto muito filosófico, obviamente. O ponto é: o que é essa representação? Bom, segundo Immanuel Kant, a cognição humana ela funciona da seguinte maneira: a coisa em si, antes de ser vislumbrada pelo ser humano, conhecida pelo ser humano, e a coisa depois de ser vislumbrada pelo ser humano. O processo de vislumbre do ser humano, como seria a cognição humana? Vi tal objeto, passou pelo meu intelecto, pelo meu concepção espaço-tempo, pelo meu intelecto dividido sobre as 12 categorias de Kant, e passou por uma nomenclatura, foi representado. Eu representei ele na minha mente, no caso. Eu tive essa sensação espaço-tempo dele, do objeto, da coisa em si. Meu intelecto absorveu isso e representou. Então, essa xícara era uma coisa em si antes de eu conhecer. Eu observei, tive a sensação pelo espaço-tempo dessa xícara aqui. Meu intelecto subdividiu e analisou e criou
essa representação da xícara na minha mente. Entendeu? Então, para quente existia a coisa em si, que era o númeno, e a representação, que é o fenômeno. E isso é interessante, porque para Schopenhauer é muito parecido mesmo. Só que, tipo assim, para Kant, ele divide o intelecto em 12 ou 13 categorias, um negócio assim, mais ou menos por aí. Eu não me recordo bem porque eu dei uma passada muito curta por Kant. Então, tudo que a gente conhece é tudo uma representação. Mas como assim, Linus? Me explique melhor isso. Sob a teoria de Kant, tudo que a gente conhece é uma representação, não é a coisa em si. A gente não conhece a coisa em si. Por quê? Porque tudo a gente teve a sensação dela espaço-tempo e acabou infundindo pelo nosso cérebro, distribuindo sobre as 12 categorias dele e fez uma representação. Então tudo que a gente conhece é uma representação da coisa em si. A gente não conhece a coisa em si enquanto coisa, entendeu? Essa xícara pra mim é uma xícara, mas enquanto xícara, eu não sei o que ela é pra ela mesma, entendeu? Parece coisa de louco, né? Verdade, parece uma coisa estranha. Às vezes você falando parece mais estranho ainda, mas é basicamente isso. Aí para Schopenhauer tem uma pequena diferença. Ele não divide em 12 classes, em 12 partes. Ele diz que ela é observada e sentida pela sensação no espaço-tempo. E ela passa pelo princípio da causalidade. Princípio da causalidade? Bom, ela era um número também para ele e depois vira o fenômeno. Mas o que seria esse meio termo ali que é o princípio da causalidade? Para Schopenhauer, o princípio da causalidade seria a relação necessária em que A acarreta em B. Como assim que A acarreta em B? Que A faz que determina B. Tá, Linus, eu ainda não entendi. Vamos ver. Como que eu sei que vacina tal, vacina X, reage com vírus Y, é capaz de reagir e acabar com... Acabar não, acaba sendo uma palavra forte. E neutralizar o vírus Y. Como eu sei? Porque a vacina X acarreta em Y, entendeu? Precisa desse para fazer esse, entendeu? Para mudar esse, no caso. Uma coisa ela está necessária na outra. Isso é o nexo causal. Se não tivesse nexo causal, como saberia que uma coisa funciona na outra? Simplesmente não ia ser uma bagunça, uma baderna. E Schopenhauer divide essa necessidade em quatro. Ela divide em necessidade física, necessidade da física, necessidade da lógica, necessidade matemática, que para mim é quase a mesma coisa da lógica, mas enfim, e necessidade moral. Então, para Schopenhauer não existia livre-arbítrio. Como assim, Linus? Então, para Schopenhauer, o que define o nosso livre-arbítrio é que há uma necessidade moral de a gente fazer tal coisa. Não é que a gente tem um livre-arbítrio. Há uma moralidade. A moralidade é que rege, que faz você agir de tal forma. Você é guiado.
sua moral, sua necessidade moral te leva a fazer tal coisa. E assim prossegue. Então, até aí, acho que tá mais ou menos razoavelmente explicado. Aí, para entender um pouquinho melhor o que é essa representação, para ficar mais claro ainda, eu vou dar uma passadinha de como é obtido o conhecimento, como é a fórmula do conhecimento. A fórmula do conhecimento seria o sujeito e o objeto. Quando o sujeito conhece o objeto e o objeto é conhecido, há o conhecimento. Entendeu? Objeto, sujeito, objeto. Conhecedor conhece o objeto. Um liga ao outro. Um conhece e um é conhecido. Como que a gente conhece as coisas segundo Kant? Via representação, uma via indireta. A gente sabe que tem boca, nariz, olhos, ouvidos, ventre, estômago, via representação, uma via indireta. Mas como assim via indireta? O que a gente conhece? A nossa mente, no caso mente e corpo, ela conhece o nosso corpo via indiretamente por um espelho, por uma foto num livro, por uma representação gráfica, no caso, uma representação, outra representação gráfica num livro de ciências. É assim que a gente conhece o nosso corpo. Mas e enquanto corpo, será que a gente está realmente conhecendo isso de forma certa? Será que esse é o mundo real? Pois bem, Schopenhauer ficou pensando, será que é só essa maneira mesmo de conhecimento que existe? Será que a gente não tem outra maneira de conhecer as coisas? Então ele parou, pensou, e como o corpo conhece o corpo? Como o meu corpo se conhece? Tem como? Tem como o próprio corpo se conhecer? Não sei, essa parte da mente representando, uma representação mental? Talvez a dor. Por exemplo, se você se beliscar, dói, você não sente a dor, seu corpo não está sentindo, não está conhecendo. Pô, tem um músculo, conheceu, sentiu a dor. Então já é uma via diferente de representação, certo? Uma via onde o corpo conhece o corpo, uma via direta, corpo conhecendo o corpo, um corpo conhecendo o corpo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque até então a gente tinha que a mente conhece a boca, o nariz, os olhos, o estômago, o ventre, mas só havia representação. E agora a gente conseguiu meio que decifrar que o corpo consegue se conhecer. Tá, mas e pros outros órgãos? Aqui eu senti meu músculo, tá? Belisquei e senti meu músculo. Como assim? Como que meu corpo conhece a boca? Como que eu sei que meu estômago tá lá, que é um estômago? Ou que a mulher que tem seu ventre preenchido por um bebê ou não? Seu... Como que sabe que tem? Muito bem. Aí Schopenhauer entra com a vontade. A vontade é uma parte do processo do conhecimento do corpo. Por quê? Porque eu tenho a forma representada da boca. E meu corpo conhece a boca pela fome. Eu tenho fome, eu como. Eu sinto medo, tenho frio no estômago, tá aquele frio no estômago, vontade de correr, paralisar, vontade, entendeu? Já tá, viu? Automático, a palavra vontade já vem, já surge. O corpo se conhecendo. Sentir medo,
Senti frio na barriga, senti vontade de sair correndo, não sabia o que fazer, mas tive uma vontade. Os desejos sexuais foi algo que acabou resultando no filho da mulher grávida. Foi o desejo sexual que preencheu o ventre dela. Ela sabe que tem um ventre lá porque tem uma criança que deseja nascer, que está lá. Viu como é que é uma coisa maior, uma coisa natural da natureza? Entendeu? Uma coisa muito bem pensada da parte de Schopenhauer. Aí, nessa parte aí, vamos ver. Deixa eu ver, outro ponto elencado por Schopenhauer antes de eu passar para o próximo. É os sonhos. Que até então eu estava falando de realidade, forma de conhecimento. E um ponto bem legal, importante, que foi passado na aula, foi sobre os sonhos. O que Schopenhauer fala sobre os sonhos? Bom, para ele, os sonhos não é nada mais do que uma realidade que segue outra regra. Uma regra que a gente ainda não conhece. É um mundo real que segue outra regra. Como assim, Lenilson? Bom, aqui a gente, no nosso mundo real de representações, a gente segue a regra do nexo causal, da causalidade. Tal coisa causa tal coisa. Mas e nos sonhos? Nos sonhos a gente é às vezes, quem deseja ser, ou o que acontece, teoricamente um mundo em paralelo. Para Schopenhauer, esse mundo é tão real quanto o mundo de representações. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ele bota o mundo dos sonhos, ele coloca o mundo dos sonhos num patamar muito além do que ele era antes. Ele coloca um patamar de igualdade com o mundo de representações que a gente diz ser real. Certo? Só que o mundo dos sonhos segue uma regra diferente, que não é a causalidade. E isso abre portas para pessoas pensarem em estudar o mundo dos sonhos. Não sei quais culturas estudam sonhos, mas existem pessoas que estudam os sonhos, dizem que tem significados, que eles possuem importância para a sua vida. E isso é uma coisa que abriu um monte de portas. Essa parte dele igualar os sonhos. Numa parte do livro, ele tem uma citação assim, ó. Nós não nos envergonhamos de proclamá-lo, o parentesco entre a vida e sonho. Tantos foram os grandes espíritos que o reconheceram e proclamaram. Isso é uma frase de Schopenhauer. E tem outro trecho do Anselm del Reale que diz assim: os Vedas, os textos sagrados mais antigos em sânscrito, e os Puranas, uma antologia de textos sagrados indianos de caráter religioso e ético, chamam a consciência do mundo de o véu de Maia. Platão afirma a miúde que os homens vivem no sonho. Píndaro diz que o homem é o sonho de uma sombra. Sófocles compara os homens a simulacros e sombras leves. Shakespeare sentencia que nós somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos, e nossa vida breve é circuncidada por sono. E para Calderon, a vida é sonho. E seguindo as pegadas desses pensadores, e pela precisa razão de que o mundo é uma representação minha, Schopenhauer escreve que a vida e os sonhos são páginas do mesmo livro. Entendeu? Então ele coloca em igualdade páginas de um mesmo livro. Ele coloca igual. Então, juntinho. Isso é uma coisa interessante. Deixa eu ver onde eu parei. E
parei no conhecimento. O conhecimento do corpo acessado pela mente é via representação, é indireto, mas e acessado pelo corpo é via vontade. O corpo acessando o cônjuge, presente vontade e ele se conhece. Aí tá a questão. Schopenhauer disse que o mundo nada mais é uma forma de vontade. A vontade humana, no caso, ela é uma coisa natural, ela faz parte da vontade, é uma parte da vontade cósmica. Por quê? Porque a natureza, natural, mundo, segue o mesmo preceito. Só que a vontade cósmica, ela não segue nexo causal. Por quê? Porque o nexo causal é uma forma de entendimento humano, é a forma com que a gente entende as coisas. Já a natureza, a galáxia, no caso, o mundo, ele não segue esse preceito. Então ele é apenas como é que Schopenhauer descreve? Eu não consigo lembrar o nome agora aqui. Uma vontade incessante e incontrolável. O mundo é feito de vontade incessante e incontrolável. Por quê? Porque assim, ó, tô aqui, eu e Linilson, eu desejo tal coisa, eu corro atrás, busco, aí eu uso, enjoo, perco, adquiro uma nova vontade, corro atrás, busco, enjoo, uso, perco, corro atrás de outra, busco, enjoo, uso, perco, corro atrás de outra, uso, enjoo, perco. Entendeu como é maçante isso? Como é perturbador essa ideia de que você vive num ciclo vicioso? Essa é a parte em que Schopenhauer é considerado, né, negativista, entendeu? E há uma diferença também de Kant para Schopenhauer, que é quanto à existência da alma e de Deus, que para Kant, ele diz que essas coisas elas simplesmente devem existir porque elas precisam existir. E para Schopenhauer não. E daí, então Schopenhauer ele deriva da epistemologia de Kant e acaba indo para a metafísica, que é a sensação, no caso, é a dor, a sensação, o desejo. E ele leva isso para uma ética. A ética dele seria que o mundo é pura dor, a realidade seria dor e tédio. Desejo, dor, tédio. E quando você não sentir dor, tédio, você poderia se livrar da maçante que seria esse mundo negativo dele. E uma forma com que ele propõe para sair disso é desejar, não desejar. Ou seja, você não deseja comprar um carro novo, você não deseja mais coisas, você deseja viver com o que a natureza lhe der, com o que o mundo lhe der. Uma forma de escapar desse mundo é apreciar a arte. A arte está lá, um quadro pintado por Silcrano, Beltrano, ele está lá exibindo a sua forma e você apenas vai lá e observa e induz em você essa sensação boa que você tem. Então, é praticamente desejar ser minimalista, viver com o mínimo possível, com o que a natureza te dá. Basicamente, acho que talvez eu tenha pulado alguma coisa dele, porque meu vídeo acabou ficando um pouco curto. Na verdade não é que é curto, ele deveria ter um pouquinho mais de 20 minutos e não mais que 30. Mas eu acho que eu consegui explicar o que eu queria aqui nesse vídeo. Muito obrigado, professor, por ter me dado essa chance. Eu espero estar agradando
o senhor, espero que a forma com que o senhor leve suas próximas avaliações possam ser em vídeo, às vezes em charge ou em desenho, porque para mim, na minha concepção de avaliação, você não avalia o que o aluno consegue decorar. E eu vi que o professor é um professor que preza muito pelo entender e o saber. Então, para mim, às vezes, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Para mim, às vezes, falando é mais fácil. Para algumas pessoas, desenhando é mais fácil. Para algumas pessoas, memetizando, criando memes, charges, etc., é mais fácil. Isso possibilitaria que alguns alunos sentissem uma forma mais livre de expressar o seu conhecimento. Eu dei uma olhada na internet e vi que tem escolas por aí que não tem nem paredes. E talvez isso seja um método revolucionário na forma do aprendizado. Então, fica aí minha dica, professor. O senhor pode dar uma olhada aí nessas novas formas de ensino. Eu gostei muito, muito obrigado pela sua chance e espero não ter desapontado o senhor. Eu gostei muito das suas aulas. Espero nos vermos brevemente em outros períodos aí. Vai que eu acabo migrando para filosofia. Até mais, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.